paz, igreja. Amém? Estamos felizes de estar na casa do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração. Coloca a mão no teu coração. Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos por esse dia que o Senhor já fez. E pedimos, papai, que nesse dia a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Por isso eu te peço, Deus, vem com a tua palavra, Deus, sobre as nossas vidas. Que ela possa ser a resposta, que ela possa, Deus, cair em boa terra nessa manhã, para que venha frutificar, Senhor, e através dos seus frutos, Senhor, sejamos abençoados, papai. Por isso eu te peço, fala conosco, Espírito Santo de Deus, nos abençoe muito através da tua palavra. Tudo que é contra, papai, todo cansaço, todo pensamento, Senhor, que não provém do alto, toda preocupação, toda ansiedade, papai, nós repreendemos no poder do teu nome e pedimos que neste dia o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, papai, para nos constranger com o teu amor, nos constranger com o teu cuidado, com o teu perdão, com a tua salvação, papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Amém? Livro de Apocalipse capítulo 1, verso 9. Do 9 ao 11. Depois a gente vai estar lendo o 17 e o 18. Amém? Todos se encontraram? 17, 18 e 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e o envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Verso 17. Eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Verso 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas são de acontecer. Amém? Pai, nós te agradecemos porque essa é a tua palavra. Deus, ela deve ser o referencial de vida. Deus, ela deve ser, Pai, aonde nós devemos estar alicerçados, Senhor, para que sejamos inabaláveis, Papai. Que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa cumprir o propósito, Senhor, sobre as nossas vidas, Papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Semana passada eu não pude estar, a pastora estava, a gente foi na inauguração da igreja lá em Toyohashi, né? A gente foi lá estar compartilhando a alegria com o pastor Akira, né? Aí Deus tem aberto uma porta, né? E pela glória e honra e misericórdia e a bondade de Deus, tem sido um prédio que vai ser próprio, né? Deus faz as coisas quando nós não entendemos, né? Ali tinha, onde eles ficavam na Ichigosen ali, durante mais de 20 anos, tinha-se um contrato. Da noite para o dia, o dono resolve pedir o contrato e cancelar, e pede para que saiam do prédio. O que acontece? O ser humano fica apavorado, porque a gente não entende, nós não compreendemos o que Deus quer fazer. Mas através dessa situação, Deus abriu uma porta, onde o próprio dono da imobiliária falou: olha, a gente não tem como comprar. Então o dono da imobiliária foi lá, comprou e financiou para a igreja. Então isso tem acontecido, né, lá em Toyohashi. E hoje, no dia de hoje, dia 5, né, o prédio da igreja de Hamamatsu,
Eles estavam num salão pequeno e pela glória e bondade de Deus eles vão estar indo num patinco também, né? Então mais um patinco, né, tem se tornado igreja, né, para a glória de Deus. Então em tudo isso a gente vê o amor, o cuidado e a bondade de Deus, né? Aí de repente a gente vê a história quando o povo de Deus peregrinou pelo deserto, eles moravam em tendas. Tendas você arma, desarma e não dá para você criar raízes, né? É tão gostoso quem estava aqui ontem, né? Que dia lindo, né? Acho que tinha 230, 250 pessoas, adultos, jovens e adolescentes, né? A liberdade que nós temos quando nós temos um local onde você pode criar raízes, você tem liberdade. Eu fui embora, os adolescentes ficarem brincando, coisando, por quê? Porque esse é o lado bom, né? A igreja esse mês está cheio, né? Esse mês de junho está sendo intenso, né? Glória a Deus. Teve ontem a conferência jovem, semana que vem vai ter a rede de casais, depois na outra semana vai ter o Pão da Vida, né? O projeto que a Karina e o Marcos têm ali encabeçado, um trabalho com homeless, né? Vai ser a terceira vez que está sendo feito, tem sido bênção, né? E no último dia, né, no último sábado, dia 25, nós teremos a festa da comunidade, né? Teve a prévia semana passada, né? O povo é tudo doido, corajoso, né? Incendiaram ali, e vai ser 10 vezes mais aquele fogaréu e aquele tanto de carne que tinha ali, né? Que lá foi só uma prévia, né? Então, glorificado seja o nome do Senhor. Semana passada tivemos um retiro de pastores, foi bênção, né? Foi muito gostoso o tempo que nós tivemos aqui de renovo, de restauração, né? De mesa, de fortalecimento, todo mundo saiu daqui renovado, né? Até no decorrer de semana eu tenho ouvido ainda aquilo, a consequência, as causas do que Deus fez naquele dia, né? Porque foram dias abençoados, dias de renovo, né? E isso que acontece quando nós nos achegamos diante do Senhor. Só que nós precisamos entender, como João fala, e Jesus pediu para João, escreve as coisas que são, as coisas que estão vendo e as coisas que hão de acontecer. Então nós entendemos que a Bíblia, o Evangelho, fala de coisas futuras, amém? A Bíblia é um livro que é repartido como livro histórico, né? Tem a parte da história que aconteceu, é um livro poético, né? Você vai ver Salmos, você vai ver os Cantares, você vai ver o livro de Eclesiastes, Provérbios, você vai ver também que é um livro de profecias, você vai ver que é um livro de revelação, como nós lemos, né? Então tudo isso forma a Bíblia, só que na maior parte do tempo, a Bíblia está falando de coisas que ainda vão acontecer, né? Nós conhecemos a Jesus, nos achegamos a Ele, chegamos de um jeito, mas Deus muda a nossa história. Só que quando nós chegamos, nós não conseguimos ver, porque é por fé, nós precisamos acreditar, né? Então nós entendemos que tem um posicionamento nosso para que as coisas aconteçam, mas sempre baseado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos. Nós nos movimentamos pelos nossos sentidos, amém? Né? Amém? Né? Tem gente que gosta de ver, né? Tem olhos nos dedos, precisa palpar. Mas às vezes a gente vê, a gente ouve, né? E nossas emoções também são influenciadas pelos sentidos que nós temos, amém? Se ouve uma notícia ruim, você fica intimidado. Uau, o que será que vai acontecer? O que está acontecendo? Mas também quando nós ouvimos uma notícia boa, nós nos alegramos, amém? De repente você pensa, eu estou de dieta, não vou comer. Mas aí quando você sente o cheiro de uma comida boa, muda totalmente as nossas ações. E nós somos movidos por isso, né? E como nós lemos, Jesus falou, uma voz veio e disse. Deus sempre vai dizer. Você vai ver a criação do mundo começou com Deus falando. Deus fala aos nossos corações até os dias de hoje, amém? Hebreus vai escrever no capítulo 1, no verso 1 e 2, fala, olha, em outra hora, Deus falou aos pais através dos profetas, mas nos últimos dias tem falado através do Filho, né, a qual Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. E esse Cristo nos fala através da palavra dEle, através de uma revelação, através de uma visão. Entende? Então há várias formas de Deus falar com a gente, mas quando Deus fala, nós precisamos discernir, ter a certeza que não são outras vozes, não é a nossa vontade, para que nós possamos nos movimentar em cima dessa direção de Deus. E é isso que vai fazer toda a diferença. Por quê? Quantos de nós já ouvimos e recebemos promessas? Amém? Você já ouviu uma promessa, recebeu uma profecia? Algum dia, no mover de Deus, você já ouviu o Espírito Santo falando ao teu coração, amém? Coisas nós já conquistamos, amém? Mas nós ainda temos muito para alcançar e conquistar, amém? De repente nós temos promessa da nossa casa ser salva,
e de repente ainda não aconteceu, mas em que direção nós temos caminhado? Em que nós estamos estabelecidos? É na palavra do Senhor que nos traz segurança, nos traz paz, ou em cima das circunstâncias das adversidades? Em cima da palavra nós caminhamos, em cima da palavra nós não afundamos, né? Quando estava todo mundo ali, Jesus vem sobre o mar, né? Andando sobre as águas, todo mundo fica apavorado, pensando que era um fantasma. Jesus fala, tenhais calma, porque sou eu. Pedro fala, se é o Senhor, diga que eu vá. Jesus falou, ok, venha. E Pedro foi, Pedro andou, mas o problema é quando ele viu o vento forte, o mar agitado, veio, bateu o medo, o pânico, e ele começou a afundar. Mas mesmo diante disso, o Senhor estava lá, perto dele, para resgatá-lo e salvá-lo, porque Deus sempre está presente, como nós cantamos, Deus sempre está perto, mas nós temos uma vida, então nós temos que entender que quando nós nos achegamos a Deus, Deus fala de coisas futuras, amém? Nós não vamos passar a nossa vida, a eternidade aqui nessa terra, nós vamos passar a nossa vida, amém? E a nossa vida é limitada, no máximo 100 anos, quem vive bem vivido, saudável, talvez não tanto, né? Uma média de 70, 80 anos, depende da qualidade de vida que cada um leva, do que você come, de como você cuida do seu corpo, mas é um tempo, mas depois disso vem algo que é eterno, e Deus fala através da palavra dele dessas coisas que apontam para o futuro, promessas apontam para o futuro. Paulo fala no capítulo 15, no verso 4, lá os romanos, olha, tudo que outrora foi escrito, foi para o nosso ensino, foi para que através disso tenhamos esperança. Você não espera para trás, você espera para frente, amém? Você não vai esperar, eu esperei ter recebido, não, você está esperando alguma coisa acontecer, você espera situações melhores, o ser humano almeja uma situação favorável. Nós não entramos numa aliança, num casamento querendo o pior, nós não entramos no emprego querendo o pior, nós não viemos ao Japão querendo o pior, nós buscamos, conscientes, inconscientes, sinceros ou não, uma situação favorável, amém? Então o ser humano se movimenta para uma direção, naquilo que ele acha que é favorável a ele, só que a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, e muitas das vezes nós sentimos, né? Eu estou sentindo que é para trocar, eu estou sentindo que é para mudar, eu estou sentindo. Você, quem me conhece sabe, né? Você quer sentir? O pastor fica bravo. Você quer sentir? Taca a mão na frigideira quente, que você vai sentir a sua mão queimar. Não faça isso, tá? É brincadeira, tá? Amém. Nós não podemos andar por sentimentos. Paulo fala que nós devemos andar por fé. Fé, muitas das vezes, você não sente. Você sente o mar agitado, você sente o vento forte, mas fé, muitas das vezes, não traz sentimento. Por isso que é fé. Muitas das vezes a gente não vai ver, talvez uma pontinha ali no fundo, e a gente precisa caminhar rumo ao futuro, a gente precisa caminhar crendo que aquilo vai ser favorável. Agora tem a nossa vontade, tem a vontade, né, que é muitas vezes imposta pelas circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, e tem aquilo que a palavra de Deus direciona. Nessas três escolhas e situações, escolha sempre aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus, por mais que seja um absurdo, é a palavra de Deus, ela não passa, ela não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, passarão os céus e terras, mas a palavra dEle vai permanecer. Então quando nós entendemos isso, que Deus fala de coisas futuras que nós não estamos vendo, quando? Quem não nasceu aqui em berço evangélico? Quando que você pensou que ia estar numa igreja? Erguendo a sua mão, adorando a Deus. Quando que eu pensei que ia me tornar um pastor, gente? Já contei a minha história já, eu tinha aversão a crente. Fala de igreja, fala de ser pastor então, mas Deus já sabia. E por Deus saber que um dia o joelho do pastor Adriano ia se dobrar, ia se render a ele, ele falava, deixa ele, eu vou relevar, ele não está sabendo de nada, eu relevo, porque ele conseguia ver além, ele conseguia ver lá na frente, mas eu não conseguia, eu caminhei em cima daquilo que o Espírito Santo direcionava, e assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a vida de um cristão que ama a Deus, que teme ao Senhor, é caminhar em cima da palavra dEle, para que nós tenhamos êxito, para que nós tenhamos sucesso na nossa vida. Por que que muitas pessoas de repente enfrentam atritos no casamento?
porque querem provar que o outro está errado. Nós não fomos chamados para isso. Você quer ser feliz? Assuma a sua responsabilidade. Falei grosso, me perdoe. Talvez não ajude em casa, me perdoe. Eu não faço uma comida, não cuido do meu marido. Talvez falta atenção nisso. Assuma essa responsabilidade, para de lutar um braço de ferro. Porque quando nós entramos por esse caminho, nós estamos andando em cima da nossa justiça. E a nossa justiça não é muito boa. A nossa justiça não é muito legal. Mas a justiça dele é perfeita. A justiça dele é plena. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus está falando de coisas futuras, não precisa ver. Porque isso é fé. Quando Deus está falando acerca de promessas, são coisas que podem acontecer. Nós não precisamos ver, nós precisamos ter uma... Som. Oi. Quando nós entendemos isso, nós nos movemos por fé, em cima daquilo que Deus prometeu. Nós não precisamos ter o desenho completo, porque senão não seria fé. Mas nós precisamos ter um ponto de partida para a gente caminhar. Você vai ver isso na história de todos os homens heróis da fé. Você vai ver isso na vida de Noé. Você vai ver isso na vida de Abraão. Você vai ver isso na vida de Moisés. Você vai ver isso na vida de todos os homens. Quando Davi foi ungido rei, não foi do dia para a noite que a coroa veio sobre a cabeça dele. Você conhece a história, você sabe que não foi assim, mas ele continuou caminhando, porque ele sabia que a palavra daquele que prometeu era verdadeira. Quando José teve o sonho, você sabe que não aconteceu do dia para a noite, mas ele teve fé para continuar fazendo com excelência, porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel. Nós precisamos ter essa convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Nós precisamos ter essa convicção para quê? Para que nós possamos dar o passo. E hoje eu queria estar falando rapidamente acerca de 3 reis. Deus era o Senhor. Deus liberta o povo do Egito, o povo peregrino no deserto, o povo começa a caminhar, começa a conviver com outros povos, e eles começam a perceber que todos os outros povos tinham um rei. O que acontece? Eles querem também um rei. Eles pedem um rei a Deus, Deus fala, uau, mas eu não sou suficiente? Mas tudo bem, eles querem um rei, vamos ter um rei. O que acontece? Aparece e é levantado Saul. Durante 120 anos, Israel é governada unificada. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi, 40 anos reinou Salomão. Só que Salomão se corrompeu. Mesmo tendo a sabedoria qual Deus deu para ele, mesmo tendo toda uma riqueza, ele não andou no caminho do Senhor no final da sua vida. Começou a adorar outros deuses, construiu altares, deixou que as suas esposas influenciassem, e o que aconteceu? Ele se desencadeou. Por causa disso, Deus falou, uau, não vai ser assim, o reino não vai ficar na sua mão e as coisas vão acontecer, só que eu não vou fazer por amor ao seu pai, não vou fazer na sua vida. E o que acontece? Roboão começa a reinar. Essa história é contada lá em 1 Reis, no capítulo 10, a partir do capítulo 10, 11, você vai ver a história final da vida de Salomão, e a gente vai ler. E o que acontece? Roboão, ele pesa a mão quando o povo chega e fala, olha, seu pai foi duro, com os impostos, o que o senhor pode fazer? Roboão vai e escuta os sábios conselheiros. E os sábios conselheiros falam, não é nada mais justo e não é nada mais sábio do que você cair na graça do povo, Então, concede o que eles pedem. Isso não agradou Roboão, e Roboão vai fazer o quê? Vai pedir conselho para os jovens. Os jovens falam, o quê? Nada, você vai cair nessa besteira, não faz isso não. Dobra. E o que acontece? Roboão escuta o conselho dos velhos, e por causa dos jovens, e por causa disso, o reino se divide. Por causa do amor de Deus a Davi, ele não fica sem nada. Judá permanece, 10 tribos vêm para cá, onde entra um outro rei, um rei que não tinha descendência, não tinha um sangue azul, como o pessoal fala, de nobre, não tinha, mas ele era um homem esforçado. A gente vai estar lendo, se você puder abrir comigo lá em 1 Reis, capítulo 11.
para que você possa acompanhar essa história. 1 Reis, capítulo 11. A partir do verso 28 até o 31. 1 Reis, capítulo 11, verso 28, diz assim: E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aiás, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aiás pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: e eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e darei a ti as 10 tribos. Aí você pode ler depois em casa com calma, ele vai falar, o profeta fala, Deus fala através da vida do profeta, tudo que Salomão tinha feito de errado. Então Jeroboão estava ali, ele sabia, conhecia Salomão, Salomão tinha constituído ele como chefe do trabalho pesado, e o que acontece? Um profeta cruza o caminho dele, e fala para ele: olha, 10 reinos vão estar sobre você. E ele começa a contar tudo o que Salomão fez de errado. Olha, Salomão fez isso, levantou altares a outros deuses, desviou do caminho, começou a cultuar, e tudo isso desagradou o Senhor. Mas Deus não vai tirar por completo o reino dele por causa de amor a Davi. Amém? E o que acontece? Verso 37. O profeta continua falando: e te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Imagina você está saindo daqui, você cruza com um profeta, e o profeta olha para você e fala assim: você conhece a rainha Elizabeth? Você conhece o príncipe Charles, tadinho? Que pelo jeito não vai reinar nunca. Mas eis que Deus se agradou de você, e sobre 10 reinos você vai reinar. Você fala: uau, mas eu não tenho um sangue nobre, não sou descendente de ninguém, nem descendência japonesa eu tenho. E Deus fala ainda: sobre tudo. Gente, quando eu li essa palavra, e sobre tudo que a tua alma desejar, você vai reinar. Uau! Gente, já sai adorando a Deus, louvando a Deus, cantando a Deus, prestando culto a Deus, fala: que Deus é esse? Que bondade é essa? Deus disse para ele, amém? Só que muitas das vezes nós chegamos a Deus e nós desejamos ouvir Deus falar conosco, amém? É gostoso quando você sabe que tem uma pessoa que é usada por Deus em profecia, e você fala: uau, sobra um pouquinho, sobra em mim uma profecia, amém? Mas não adianta muito Deus falar e nós não obedecemos. É a mesma coisa que zero. Deus não falou nada, você não está sabendo de nada. Deus falou tudo, mas você não obedeceu, zera, iguala. Entende como, de repente, não é muito mais importante a gente, com o que nós temos, obedecermos a Deus, do que a gente ficar buscando: uau, grandioso, uau, o que o Senhor tem para mim, uau, o que Deus vai fazer? Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, e através das nossas vidas. Mas o que nós temos feito com o que nós conhecemos e sabemos de Deus? O quê? Eu já vi pessoas às vezes chorando: poxa, pastor, eu queria participar disso, e vai ter, ai pastor, teve um negócio, eu não pude estar, e eu me compadeci da pessoa. Falei: uau, eu também trabalhava no horário puxado, a gente estava na igreja quando dava, eu pedia o que para estar na igreja, eu tirava folga, não era muitas vezes para passear, era para poder participar de algo na igreja que ia edificar a minha vida e acrescentar. Só que na mesma hora Deus falou: mas quantas oportunidades essa pessoa teve de estar na minha casa e não teve? Aí eu falei: uau. Às vezes a gente gosta de chorar e de se vitimizar, mas quantas vezes Deus deu oportunidade e nós não obedecemos? Então não busque somente aquilo que, uau, o que Deus tem. Busque obedecer aquilo que Deus já te mostrou, que Deus já direcionou. A gente vai ver a história desse homem. E olha, verso 38 ele continua: e há de ser
que se ouvides tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Em outras traduções está falando, olha, assim como constituí um reino para Davi, perpétuo, eu vou constituir um reino para você, sobre a sua vida. Não era uma coisa momentânea, Jeroboão não estava quebrando o galho, da descendência de Jeroboão ia sair reis e reis e reis. Ele ouviu Deus falar, Deus disse a vida dele, mas sabe o que aconteceu? Esse homem deduziu. Ele deduziu em cima de achismos. Eu acho que vai ser assim. Ele tinha ouvido Deus falar claramente com ele em alto e bom som. Eu vou fazer você reinar, Jeroboão, sobre tudo que a sua alma desejar, sobre todo Israel, e se você andar nos meus caminhos, eu vou perpetuar o teu trono, como perpetuei o trono de Davi. Legal. E a gente vai ver o que acontece. Verso 26 do capítulo 12, 25, para você entender a história, tá? 1 Reis 12, a partir do verso 25. Esse homem viu livramentos, se você vê um pouco antes. O que acontece então, Roboão, que sobrou Judá e Benjamim com ele pega e fala, eu vou levantar um exército para ir tomar o reino de novo. Ele levanta 180 mil soldados e vai contra Jeroboão. E Deus fala, opa, levanta um profeta e fala, não vai contra seus irmãos. Roboão, escuta, ouve e obedece. No verso 25, aí a gente vê o que Jeroboão fez. 1 Reis 12, verso 25. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. Verso 26. E disse Jeroboão, presta atenção, ele disse no seu coração, agora tornará o rei a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá, pelo que o rei tomou conselho. E fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém, Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Depois você vai ver o que aconteceu na vida dele e continuou referência de um mau rei. E se fizeram isso segundo Jeroboão, seguiram o caminho dele. Agora pare e pensa. Deus disse através do profeta Aias que ele ia estabelecer o reino de Jeroboão, amém? Era o Senhor falando, e a palavra de Deus não volta vazia, ela é absoluta, Deus cumpre aquilo que ele promete. Amém. Mas o que acontece? Esse homem viu as circunstâncias, Jerusalém estava lá, onde o povo devia adorar a Deus, e ele pensou, ele deduziu, ele disse ao seu coração, e ele pediu conselhos de pessoas erradas. Certamente esse povo vai voltar para lá, vai se colocar debaixo de Roboão, vai fazê-lo rei deles e vão me matar. Agora eu pergunto, é isso que Deus tinha dito a ele? Não. Ele deduziu. A sua vida não pode ser em cima de dedução. A sua vida não pode ser em cima de achismo. Eu estou achando. Não acho, irmão. Tenha certeza. Não fique deduzindo, eu estou achando que aquela pessoa está olhando torto para mim. Não ache, irmão. Se achar, vai lá, de repente ela está com um cisco no olho lá, está chorando, e você pensa que ela está cara virada. Não ache, não deduza. Viva a palavra, obedeça a palavra e você vai colher frutos disso. Jeroboão tinha uma promessa, Deus disse, mas ele deduziu. E disse ao teu coração, esse povo vai lá. O que eu vou fazer? Ele induziu o povo a pecar. Ele não somente pecou. Quando eu deduzo a minha vida, e como eu tenho falado sempre, eu sou sozinho, solteiro, é uma coisa, eu estou deduzindo, só eu vou sofrer consequências. Eu sou casado e tenho filhos, vai a casa toda sofrer consequências. Eu tenho um nível de liderança, eu sou um pastor, todo um povo pode sofrer uma consequência por causa de conselhos e deduções erradas.
E diz, o povo vai estar contra mim, o povo vai me matar. Quem disse isso? Nós não devemos atentar e dar ouvidos que as circunstâncias, o que as pessoas dizem. Nós devemos atentar ao que Deus diz. O que Deus tinha dito a Jeroboão. Mas ele deduziu, buscou conselhos. Se nós não tomarmos cuidados, nós buscamos conselhos. E pessoas que nos amam vão falar a verdade. Só que a verdade é dura e machuca. E sabe o que acontece? Eu acho muito, não digo irritante, mas eu acho muito engraçado quando uma pessoa já pediu conselho para outra pessoa e vem perguntar para mim. Fala, mas ela está desconsiderando o que a outra pessoa falou. Se é uma pessoa que teme a Deus. Agora é lógico que ela pediu uma pessoa que não teme a Deus, eu vou dar o conselho segundo a palavra de Deus. Mas a pessoa fala, o que você acha, pastor? O que você acha, fulano? O que você acha, Flávio? E Deus falando, a gente fica procurando conselho até encontrar um que não teme a Deus e está lá na carne e fala, não, você está certo. Muda, larga, troca, chuta. E você perde o reino. Ou você constrói bezerros de ouro em cima de deduções. Jeroboão tinha uma palavra. Deus tinha dito. Ele não estava vendo. Porque as coisas de Deus, Jesus falou especificamente acerca de Apocalipse, tá? Mas a gente vai usar essa frase de Jesus para a palavra de Deus. Olha, Jeroboão, você não está vendo. Você não está sentindo. Mas vai acontecer porque eu, Senhor, estou falando. Eu, Senhor, estou dizendo. Senhor, amém. Eu confio. Mas não foi isso que aconteceu. E o que acontece? Ele recebe uma profecia. Aí o negócio desanda, aí é só ladeira abaixo. Ele entrou por esse caminho e foi. Aí ele começa a oferecer culto a Deus, a outros deuses. Ele começa a oferecer sacrifício. Ele começa a levantar sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Começou a criar festas, copiando as festas estabelecidas pelo Senhor, copiando em Jerusalém. Virou uma desordem. E o que acontece? Deus manda um profeta sem nome. É engraçado, né, quando a Bíblia não tem nomes. A Bíblia cita nomes de pessoas que não têm nada a ver, tem pessoas que não têm nada a ver. Então vamos pegar assim essa passagem. Lá 1 Reis, capítulo 13, no verso 1, fala que o profeta chegou a Jeroboão e falou, olha, altar, altar, assim diz o Senhor, se levantará um rei chamado Josias, e ele vai destruir, vai queimar os ossos que vão ser enterrados sobre esse altar. Agora pare e pensa, se você for pesquisar, Jeroboão viveu em cerca de 900 a.C. Josias ia nascer quase 300 anos depois. A Bíblia estava falando de uma profecia a qual o homem nem existia ainda. Mas Deus estava dizendo, porque o que Deus diz, Ele cumpre. Quando eu alinho a minha vida, a minha vontade, as minhas escolhas com o que Deus diz, eu só colho frutos bons. Quando Deus diz, eu desalinho, eu ando, eu me desvio, as coisas não acontecem. Aí de repente muitas pessoas entram nesse engano, isso que é perigoso. Mas eu parei de ir na igreja, eu estou aqui paquerando, eu sou casado, mas estou paquerando outra pessoa, eu estou fazendo isso, e as coisas parece que não mudaram, não estão vindo consequência, porque ele se engana, porque ele plantou coisas boas. E ele ainda está colhendo o fruto disso. E muitas das vezes ele para de plantar, ele continua colhendo do que ele plantou, e ele se engana, e a carne ajuda a enganar, fala, não, está tudo bem, não está acontecendo nada de ruim, então vamos lá. E muitas das vezes as pessoas fazem isso. E o que acontece? Tá? Se você quiser abrir 1 Reis capítulo 13, e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, Betel e Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. Tá? Então, quando não tem nome na Bíblia, nós podemos pegar uma pessoa e exemplificar, de repente pode ser qualquer pessoa que ame a Deus, e teme a Deus e chega a você e fala assim, olha, por que você não faz isso? Por que você não toma essa decisão? E muitas vezes a gente rejeita. Muitas vezes Deus fala através de crianças, Deus fala através de pessoas, Deus fala até mesmo, muitas das vezes, com pessoas que são ímpias, que não temem a Deus, para nos abençoar, porque Deus tem um cuidado e um amor pela nossa vida, Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer. E às vezes a gente não escuta, porque não veio do jeito que a gente queria. Jesus não nasceu do jeito que os judeus estavam esperando, por isso eles não receberam, a grande maioria, o Senhor como Messias. Muitas das vezes não é do jeito que a gente quer, gente, e não vai ser talvez, mas aprenda a fazer e a viver com o que você tem, a contornar a situação.
para que nós possamos ter esse. Como eu falei, você não tem um plano todo, muitas das vezes, mas Deus te dá o suficiente para você sair do lugar onde está parado e caminhar rumo ao que Ele tem. Senhor, Abraão, sai do meio da tua parentela. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar, Abraão. Sai primeiro. Dá o primeiro passo. E às vezes a gente quer o mapa todo, e com o mapa todo também nós não fazemos nada. Jeroboão tinha todo o mapa. Pum! Você não é ninguém, Jeroboão, mas Deus achou graça, você vai reinar sobre 10 tribos, acontecer isso, isso, isso. E se você obedecer, guardar os mandamentos e me obedecer, você vai ter um reino perpétuo, como eu fiz com Davi. Ele tinha um mapa lindo e desenhado por Deus ali, mas ele não fez. Está dando para entender que muitas vezes não faz diferença, eu sei tudo ou sei pouco, faz a diferença o que eu estou fazendo. Qual posição eu tomo hoje? Qual escolha eu tomo hoje? Qual justiça eu decido seguir hoje? A minha ou a de Deus? Quem você decide ouvir hoje? As vozes, de repente alguém falou que não vai dar certo? Quantas vezes talvez você já ouviu se perguntar, não levante sua mão, mas alguém já falou, você? Você? Eu já ouvi isso. Não vai dar nada, não vai dar certo, não vai em lugar nenhum, porque você é assim, assim, assim. O que Deus fala ao nosso respeito? Somos amados, somos escolhidos, somos perdoados, somos salvos quando cremos no Filho dele. Qual voz nós vamos escutar e permitir que a nossa vida seja direcionada? Muitas vozes falam, né? Você já percebeu que mais tem no Facebook, Twitter, nas redes sociais, é gente que entende de política, de economia, de geopolítica agora, né, com a guerra que estava tendo aí, está tendo ainda, né? Há especialistas em medicina, né? Há tantos especialistas, e as pessoas falam, uau, quem que são? Né? Frases de coaching, ou de sei lá de quem. Aprenda a ouvir quem construiu algo. Pelos frutos conhecerei as árvores. De repente você vai dar ouvido de quem está com a vida toda destroçada. Olha primeiro para os frutos. Olha para o que aquela pessoa está fazendo. Uau, aquele homem teme a Deus. Olha só o fruto. Uau, eu vou dar ouvido à direção dele, ao conselho dele. Muitas das vezes a gente ouve tantas vozes, né? Ouve uma notícia ruim na fábrica, o que pensa? Primeira notícia, uau, será que sou eu? Acontece uma situação ruim, a tendência do ser humano é pegar e trazer para ele. Mas e quanto o que Deus fala? E quanto ao que Deus diz ao meu respeito, ao teu respeito? Você vai ver mais de uma vez a Bíblia falar que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem acepção, não é só para aquela parte, não, é para todos os que creem. É para todos os que creem. Verso 2, capítulo 13. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, dizendo, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homem queimarão sobre ti. Quer saber quem foi esse rei? Eu vou estar lendo só para você saber entender. Lá no segundo livro de Reis fala assim, tinha Josias, eu já preguei sobre esse rei, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaias, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Uma criança de 8 anos. Às vezes a gente pensa, eu sou novo, gente, essa desculpa não cola mais, está de novo convertido. Isso não pega mais. Nós sabemos o básico. O básico. Sabe que Deus te ama, que você tem que amar e perdoar. Você sabe o básico. Se você fizer esse básico, sua vida vai dar uma virada, uma transformada. Tá? E olha só como ele termina. Lá no segundo livro ainda, Deus continua falando. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse, presta atenção nisso, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Como eu falei, a gente leu há cerca de 300 anos antes dele nascer, lá em 1 Reis. Deus estava falando de um homem, de uma vontade que ele tinha. Esse homem se alinhou à vontade de Deus. E a Bíblia fala que nunca houve um rei semelhante a ele, que amou a Deus de todo o coração, de toda a alma. Qual que é o mandamento maior?
amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse homem fez a diferença. Quando ele reinou, talvez ele nem soubesse dessa profecia. Não se tem com certeza se já tinha sido escrito os livros, ele estava ali com a parte desse livro. Olha, tem o livro de 1 Reis aqui, capítulo 1, verso 11, olha só, tem uma profecia, capítulo 13, verso 2, uau, olha só, eu vou ser essa pessoa. Não. Pelo que ele vivenciou, pelo pouco que ele conhecia do Senhor, ele começou a reinar novo, mas ele fez o que era reto diante do Senhor. Está dando para entender que não é tanto o que a gente sabe, não é o mapa completo, mas é o nosso posicionamento hoje. Não é diferente nas nossas vidas. Às vezes a gente quer tudo, mas a gente não está dando o primeiro passo. Qual o primeiro passo que nós precisamos dar hoje? O que você precisa caminhar em cima do que Deus fala? De repente, em relação ao amor, em relação ao perdão, em relação às promessas, em relação aos sonhos, qual passo eu preciso dar? Qual voz eu preciso escutar em cima disso? Como eu falei no começo, não adianta a gente querer escutar muito, tudo, se nós não obedecermos a Deus. O que Deus fala para você, o que nós precisamos colocar, e isso vai fazer toda a diferença. Como eu falei, são 20 anos caminhando com o Senhor. O primeiro passo que eu dei foi primeiro acreditar que Ele existe, que me amava e que era verdade o que Ele falava. Primeiro passo. Aí depois as coisas foram desencadeando. Dei passo errado? Gente, dei. Dei cabeçada? Dei. Mas sempre encontrei Pai de braços abertos, pegando na minha mão e me direcionando. E eu sei que sempre vou encontrar Ele de braços abertos, fiel e justo para me perdoar todos os pecados, para continuar direcionando, porque eu ainda não cheguei aonde Ele quer. Porque a Bíblia fala de coisas que apontam para o futuro. Talvez eu e você ainda nós não chegamos. Talvez você ainda não está vivendo o melhor da sua vida, dentro da tua casa, dentro da tua finanças, dentro do teu casamento. O que Deus fala a respeito disso? Qual a posição que você pode tomar? Né? Acho que não sei se foi no Retiro dos Pastores que falou. Né? Não adianta Deus falar 1 milhão, se a nossa atitude for 0, vai ser 0. Não vai mudar muito. Agora, de repente, Deus falou 1, mas a minha posição é 0,001. Vai gerar um fruto. É sobre isso. É sobre as nossas atitudes. Deus já tem falado. Nós já temos ouvido o Senhor. Mas o que eu preciso mudar e obedecer? Teve 3 reis. Um escutou conselhos de jovens que não tinham experiência de vida. O outro teve oportunidade, ouviu o que tinha para acontecer, ouviu o que o antecessor dele tinha feito de errado, e assim escolheu deduzir em cima do que ele estava vendo. E teve o outro que nem tinha nascido ainda, ia nascer 300 anos depois, mas foi um homem que amou a Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Nós precisamos fazer a escolha certa. O que você tem escutado que ainda falta colocar em prática? Juntos como igreja nós queremos orar juntos com você, para que juntos nós possamos encontrar força em Deus para dar esse passo. Não é fácil, gente, tomar uma posição e obedecer, porque o evangelho é para corajosos. Se o evangelho fosse fácil, estava todo mundo aí. O evangelho é um evangelho de renúncia, de fé, de obediência. Quer ter uma vida transformada? Ouse abrir mão, ouse acreditar, ouse obedecer a palavra de Deus, que nós veremos a diferença. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Jesus disse para João escrever. Escreve as coisas que vê, que são e as que hão de acontecer. Deus não importa muito com o nosso passado. O importante é ser o alfa na nossa vida, Ele ser o início. Quando Ele é o início, é a porta de entrada para que as coisas comecem a acontecer. Quando Ele já chega às nossas vidas, logo de cara nós o aceitamos, nós recebemos a salvação e direito à vida eterna. Com o caminhar com Ele vem promessas sendo realizadas, vem curas, vem transformação. E esse é só o processo e o começo. Não fique onde você está. Caminhe rumo àquilo que ainda você não vê, os seus olhos não veem. Não permita ficar parado as coisas estragam. Parado nem água presta. Parado muitas coisas estragam e nada acontece. Mas hoje
Nós temos a oportunidade de dar um passo, Deus. Eu sei que tem promessa, eu sei que de repente eu falto me alinhar a isso com o Senhor, e eu não tenho conseguido, mas hoje eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, porque hoje eu vou dar voz, eu vou dar ouvidos àquilo que o Senhor diz. Se o Senhor diz que eu sou amado, eu vou crer nisso. O Senhor diz que eu sou perdoado, eu vou crer nisso. O Senhor diz que eu sou salvo, eu vou crer nisso. O Senhor diz que o Senhor tem promessas na minha vida, eu vou crer nisso. O Senhor diz que eu tenho um chamado, eu vou crer nisso. Eu queria orar com você, eu te convido, vem à frente. Você não está sozinho, não fique no mesmo lugar. Não permita que medo, que vergonha, que de repente erros venham te paralisar, mas eu te convido, sai do lugar onde você está e venha. Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu quero, papai. Os meus olhos não veem e não precisam ver, porque eu creio, pelo pouco que eu tenho vivido, pelo pouco que eu tenho experimentado do Senhor, é o suficiente para que eu possa continuar caminhando, Deus. É sobre isso essa palavra nessa manhã. Não que tenhamos alcançado, como Paulo fala, mas eu deixo aquilo para trás e eu prossigo para o alvo. Você tem um alvo em Deus. Deus tem um alvo sobre a sua vida, para que você possa viver a plenitude de tudo aquilo que Ele já conquistou naquela cruz. E muitas das vezes nós deixamos de caminhar por causa de erros, por causa de medos, por causa de tantas coisas, mas o que Deus diz, quantas decisões nós podemos deixar de ter tomado por causa de que pessoas disseram. Minha vida tem sido tão diferente depois que eu decidi tomar a decisão que Deus diz para mim tomar. Minha vida tem sido tão abençoada depois que eu tenho visto, tenho procurado me esforçar em obedecer ao Senhor. Por isso eu te encorajo, eu te falo, eu te peço, dê esse passo e ouça a voz do Senhor. Mas se você já tem ouvido isso, já dá, é o suficiente para você dar e tomar uma decisão. Mas permita que o Senhor fale hoje ao teu coração. Olha ao Senhor, coloca a sua vida diante do Senhor. Eu convido os filhos para estarem orando. O que você precisa mudar, o que você precisa ouvir do Senhor, que tem jeitos no seu casamento. Então peça para o Espírito Santo falar no teu coração que você é amado, que você é perdoado, que há um sonho sobre a tua vida, que há um propósito sobre a tua vida, que há cura sobre a tua casa. Se você precisa ouvir isso, peça para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, papai. As vozes que me dizem que eu não sou capaz. Aleluia, Jesus. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá.
nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos